Olá, pessoal! Bom dia! Hoje nós iremos estudar o gênero textual conto. Você já leu ou ouviu um conto? Eu tenho quase certeza que sim. Se você já ouviu sobre Branca de Neve, João e Maria, João e o Pé de Feijão, histórias de castelo, bruxas, histórias de dragões e fadas. Você já ouviu um conto? Um conto, pessoal, é uma história contada por um narrador e se passa em um mundo de fantasia, de seres fantásticos que são as personagens e mostra os acontecimentos que esses personagens vivem. Esse tipo de texto tem sempre início, meio e fim. Vamos ver cada pedacinho. O início é a introdução, ou seja, que conta o lugar onde se passa a história, apresenta os personagens e etc. O meio é o desenvolvimento, traz um conflito e um problema para os personagens resolverem. E o final, pessoal, é onde eles resolvem ou não o problema. Existem alguns tipos de contos, como, por exemplo, o conto de fadas, o conto de aventuras, contos fantásticos e até contos de terror. Vejam mais alguns exemplos de contos. Tem o conto do Patinho Feio, o conto da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e até Alice no País das Maravilhas. Vocês já viram esses contos? Então agora vamos ler o conto no nosso livro didático, página 198, que tem por título As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos, mas o terceiro não falava muito. Era simplório e só chamado de bobalhão. Quando o rei ficou velho e fraco e começou a pensar no seu fim, não sabia qual dos seus filhos deveria herdar o seu reino. Então ele lhes disse: Ide-vos em viagem, e aquele que me trouxer o mais belo tapete, esse será o meu herdeiro após a minha morte. E para que não houvessem discussões entre eles, o rei levou-os para a frente do castelo, soprou 3 penas para o ar e falou: Para onde elas voarem, para lá ireis. A primeira voou para oeste, a segunda para leste e a terceira voou reto para frente, mas não foi longe. Logo caiu ao chão. Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram do bobalhão, que teria de ficar lá mesmo, no lugar onde ela caiu. O bobalhão sentou-se no chão tristonho. Aí ele reparou de repente que ao lado da pena havia uma porta de alçapão. Ele levantou-a, viu uma escada e desceu por ela. Então chegou à outra porta, bateu e ouviu lá dentro uma voz chamando: Donzela menina, verde pequenina, pula de cá pra lá, ligeiro, vai olhar quem lá na porta está. A porta se abriu e ele viu uma grande e gorda sapa sentada, rodeada por uma porção de sapinhos pequenos. A sapa gorda perguntou o que ele queria. Ele respondeu: Eu gostaria de ter o mais lindo e mais fino tapete. Aí ela chamou uma sapinha jovem e disse: Donzela menina, verde pequenina, pula de cá pra lá, ligeiro, vai buscar a caixa que lá está. A sapa jovem trouxe uma grande caixa e a sapa gorda abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão lindo e tão fino
como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao bobalhão. Ele agradeceu e subiu de volta. Os outros dois, porém, julgavam o irmão caçula tão tolo que achavam que ele não encontraria nem traria nada. Para que vamos nos dar o trabalho de procurar? Disseram eles. Então pegaram a primeira pastora de ovelhas que encontraram, tiraram-lhe do corpo as suas mantas grosseiras e levaram-nas ao rei. Mas na mesma hora voltou o bobalhão, trazendo seu belo tapete. Quando o rei o viu, admirou-se e disse: por direito e justiça, o reino deve pertencer ao caçula. Mas os outros dois não davam sossego ao pai, dizendo que não era possível que o bobalhão, a quem faltava principalmente juízo, se tornasse rei, e pediram-lhe que exigisse mais uma condição. Então o pai falou: herdará o meu reino aquele que me trouxer o anel mais belo. E ele levou os 3 irmãos para fora e soprou para o ar as 3 penas que eles deviam seguir. Os 2 mais velhos partiram de novo para oeste e leste, e para o bobalhão a pena tornou a voar em frente e a cair junto do alçapão. Então ele desceu de novo e disse à sapa gorda que precisava do mais lindo anel. Ela mandou logo buscar a caixa e tirou de dentro um anel que coruscava de pedras preciosas e era tão lindo como nenhum ourives da terra seria capaz de fazer. Os 2 mais velhos zombaram do bobalhão, que queria encontrar um anel de ouro, e nem se esforçaram. Arrancaram os pregos de um velho aro de roda e levaram-no ao rei. Mas quando o bobalhão mostrou seu anel de ouro, o pai disse novamente: o reino pertence a ele. Mas os 2 mais velhos não paravam de atormentar o rei, até que ele impôs uma terceira condição e declarou que herdaria o reino aquele que trouxesse a jovem mais bonita. Ele soprou de novo para o ar as 3 penas, que voaram como das vezes anteriores. Então, meus amores, estão gostando do conto? Agora, vocês vão responder o exercício da página 200 e 201, tá certo? Mas lembrando que o nosso conto está no começo e meio, ainda falta o final. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui, tá certo? Respondam a atividade e qualquer dúvida é só falar comigo. E depois nós continuaremos nossa historinha, tá bom? Um beijão para vocês!